Olá, professores. É um prazer estar novamente aqui com vocês, nessa formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento do 7º ano. Meu nome é Mirna, estou como PCNP de Matemática dos anos finais na Diretoria de Ensino Campinas Leste. Farei uma autodescrição breve aqui. Eu sou descendente de japoneses, eu tenho um cabelo castanho escuro, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma blusa verde escura, de manga comprida, porque a temperatura deu uma mudada, tá? E eu estou com um fone de ouvido aqui, que tem, junto com ele, o microfone, para o som ficar melhor para vocês, né? Então, dando continuidade aqui na nossa formação do programa de recuperação, né? Hoje a gente vai abordar a SA6 e também a gente vai trazer o tema, né, que está sendo abordado da formação de etapa. Vou compartilhar com vocês o nosso material aqui que nos apoia para discorrer sobre esse momento formativo. Tem que dar um tempinho. Então, a gente sempre disponibiliza, né, o material de vocês, o material do Aprender Sempre, bem como todos os materiais aí que nós temos lá nesses links para apoiar o trabalho de vocês aí em sala de aula. Então, esse quadro aqui explica bem para vocês como que está formatado esse ano, né, a formação da recuperação e aprofundamento, né? Nós estamos na semana B, tá? Então, agora é a formação de ano, e eu sou a responsável do 7º ano, e logo após essa formação do ano, é o momento que vocês realizam o desdobramento na escola, né? Com os números, com o maior número aí de professores de matemática, né, disponíveis. Para que esse momento, né? Para vocês, aquele momento de troca de ideias, é aquele momento de estudo, né, das habilidades, né, daquilo que foi proposto lá na etapa, né, como uma continuação, que encerra aqui, né, esse desdobramento com os apontamentos que a gente faz lá no finalzinho da formação. Como vocês estão acostumados, e quem não conhece vai ver que lá no final eu abordo sobre esse desdobramento da pauta na escola. Então, aqui vocês podem ver que vocês conseguem acessar os vídeos, né, das formações anteriores lá pelo centro de mídias, né, que vocês entram pelo usuário da sede, pela senha da sede, e aí vocês podem buscar qualquer data que vocês tenham interesse em rever, ou que vocês ainda não viram, né, de outras formações, mas é esse o caminho, né? E também fica disponível o material que a gente utiliza aqui na formação para vocês. Então, para mostrar aqui, né, para a gente ter uma vista, assim, abrangente do que a gente está abordando aqui na recuperação e aprofundamento, então, na transmissão passada, né, que eu falo há de ano, né, que eu fiz, a gente comentou sobre o conhecimento comum e especializado do conteúdo referente a professor de matemática, que é esse o tema, assim, eu posso dizer, de estudo que a gente está abordando aqui na recuperação e aprofundamento, né? Então, agora, hoje, eu comento com vocês da SA6, né? Comento sobre habilidade, sobre os objetivos das aulas, tal, e também do conteúdo e dos estudantes que a professora Rosana comentou na semana passada com vocês, né? E aqui a gente volta a comentar mais um pouquinho, né? Para dar seguimento naquilo que foi discutido na etapa, para a gente também aqui discutir no ano. Então, são esses temas, né, que a gente está falando sobre o conhecimento especializado do professor, né, de matemática, que a gente comentou do conhecimento comum e especializado, né, do conteúdo, né, o que diferencia isso? Eu, como profissional da educação, né, como professor de matemática, o que diferencia esse conhecimento comum da matemática, né, que é o que todo mundo percebe, né, aí nas
nos seus afazeres diários, que diferencia do conhecimento que nós, professores, temos que ter, né? Que a gente analisa mais, a gente olha aquilo pensando em todas as abordagens possíveis, né? Para que o estudante entenda, para que o estudante perceba, né? Isso também a gente pode pensar como uma melhoria na nossa atuação profissional também. A gente se sente mais confortável à medida que a gente tem acesso a mais conhecimentos, né? E também conhecimento do conteúdo da matemática. Essa formação, né, que a gente prepara aqui para vocês, é um momento que eu também, como formadora, eu também estudo bastante para estar dialogando aqui com vocês, né, para estar discorrendo sobre esse assunto com vocês, né, e eu acabo, assim, me deparando com alguns conteúdos matemáticos que eu coloco ali uma luz e começo a questionar sobre aquilo, qual o significado ali que tem para os estudantes, quais as abordagens são boas, né, o que precisa para que esse estudante compreenda, né, e aquele aspecto dos erros que nós comentamos com vocês, eu penso nos possíveis erros que podem acontecer ali dos estudantes, né, no momento da realização das atividades, eu posso ter dois olhares sobre ele, né, um como algo que o estudante não entende, e aí ele faz ali da maneira para ter uma resposta, porque a gente sabe, né, que o movimento da matemática é esse, né, você tem que executar algo, ou também a gente pode entender esse erro como uma falta de uma compreensão acerca daquele conceito, né? E aí buscar soluções. E uma das soluções é quando a gente busca um referencial teórico para entender que os alunos cometem esses erros, né, que fazem parte do processo do aprender, né, e de que maneira que pode abordar aquilo. E qual a atenção que eu posso dar a mais para que ele entenda esse conceito, né? Não só o erro pelo erro, mas entender o que tá apontando ali para mim de conceito matemático que o estudante não está entendendo e o que eu posso fazer ali com eles para avançar, né? Para que haja o entendimento. Então, retomando aqui, né, nossos objetivos de hoje são, né, retomar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, que eu comentei aqui com vocês, e analisar a 6, né, do material Aprender Sempre, refletindo sobre alguns conhecimentos do conteúdo e dos estudantes, importantes para o desenvolvimento das atividades, né, quando a gente se debruça ali nas atividades, a gente começa, eu estou falando assim por mim, quando eu começo a olhar essas atividades do Aprender Sempre, começo, por que isso, né? Como que os alunos vão entender isso? O que é o conceito principal disso aqui, né? Desse objeto de conhecimento, né? E muitas reflexões afloram disso, né? E eu acho que quanto mais contato que a gente tem, né, com as atividades, né, com os objetos de conhecimento, a gente vai percebendo alguns fatores que implicam diretamente ali na aprendizagem dos estudantes. Então, nosso primeiro momento é falar sobre os principais conceitos e ideias que foram abordados lá na formação de etapa, né, que foi o que eu trouxe para vocês ali anteriormente, né, comentando desse quadro aqui, que ele explica bem, né, o que é esse conhecimento do conteúdo da disciplina, ele tem esses 3 pontos ali, que é o conhecimento especializado do conteúdo, conhecimento comum do conteúdo, conhecimento do horizonte matemático, né, e a gente fez um pequeno levantamento histórico ali, explicando para vocês que isso foi algo, né, trazido por Schumann, né, mas aí todas as áreas tiveram acesso, né, a isso, principalmente nos cursos de formação de professores, mas quem direcionou isso para o conhecimento especializado do professor de matemática, né, foi a Débora Boll e os seus colaboradores, né, como resultado de uma grande pesquisa, né, para a gente entender também esse movimento da academia, para ver como que eles elaboram,
né, esses fenômenos, né, a gente pode dizer assim, ali que emergem da sala de aula, e mais específico, né, da matemática, né, em especial a gente está tratando aqui do conhecimento do conteúdo e conhecimento, né, dos estudantes, né, e uma das abordagens que a gente tem comentado aqui com vocês é sobre os erros. Então, agora, para esse segundo momento, a gente vai explorar aqui com vocês, né, a habilidade que a gente sempre traz, né, para a gente, a partir dela, fazer essa análise, tá, do objeto de conhecimento, né, bem como dos objetivos das aulas, né, de acordo ali com o que está organizado, isso daí, o desenvolvimento dessas habilidades ali no material. Então, nós temos essas duas habilidades que são reconhecer a abertura do ângulo como grandeza, associada, né, às figuras geométricas, e reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas, reconhecendo os giros e voltas de 90 graus, 180 graus e 360 graus, né, e aí está bem específico, né, esses giros e essas voltas. A gente tem o processo cognitivo reconhecer, tá? E aí, quando a gente tem esse processo cognitivo que é reconhecer, como que a gente analisa as nossas atividades que contemplam esse processo, né? Não só esse, mas essas atividades que nós temos aqui no material acabam contemplando também outros processos cognitivos, tá? Para os estudantes. Então, assim, eu tenho uma ação ali, que é a ação referente à aprendizagem desse objeto de conhecimento, né, que aqui no caso é reconhecer, e como que eu vou mediar esse processo, né, usando o material, né, me preparando para isso, né, fazendo as abordagens ali necessárias, né, as abordagens adequadas para que o estudante compreenda e que ele reconheça a abertura do ângulo. Então, nós temos esses temas das aulas, né, conforme é organizado ali no material, ângulo e movimento, da medição à classificação, vamos girar, mudando a direção. Então, a gente tem ali, né, lá nas aulas 1 e 2, ângulo e movimento. Então, a gente tem ali, primeiro, né, reconhecer o conceito de ângulo. O que é o ângulo, né, para os estudantes, né, como que ele consegue entender. E a gente fala de ângulo, quando a gente tem ali numa figura, mesmo quando a gente tem numa figura geométrica, né, como que ele percebe isso? O que é, né? Uma das atividades que já foram exploradas no material né, o estudante ali da sala de aula, ele observar, né, onde que é encontrado os ângulos, né? Pode ser ali pelo piso que tem na sala de aula, ele pode ver ali pela porta da sala de aula, ele pode ver pelo quadro branco, né, que tem na sala de aula. E aí, o que muda quando a gente tem essa intenção, né, desses olhares para o estudante nos espaços que eles estão, né, e no espaço até da escola, né, de explorar com eles. E aí muda o olhar para um olhar atento, para um olhar de perceber, né, o que eu estou estudando com aquilo que está sendo dirigido ali pelo professor, né, que está sendo dirigido ali por vocês. E é desse movimento, né, que a gente fala assim, de algo que ele explora ali no meio, no ambiente deles, para que venha ali depois para fazer as atividades no material. Então, a gente explora algo de que eles entendem, de que eles estão inseridos, para que eles consigam realizar uma atividade, né? E esse caminho do que é concreto para eles, do que é visual, né, daquilo que eles estão inseridos, é esse caminho, né, que é o aprender ali, né, também, né? Na verdade é uma continuidade do aprender, de que começou ali com uma atividade exploratória e vai ali exigindo dele um outro movimento do aprender, né, que é usando material, né, usando o lápis para registrar, como que vai ficar esses registros e tal. E aí, nas aulas 3 e 4, a gente tem sobre a medição, né, e a classificação dos ângulos, né, e aí vem os nomes dos ângulos que para eles estranham muito, eles perguntam, né, nossa, professora, o que é um obtuso? Nossa, professora, mas o que é isso?
né? E esses nomes da matemática, né, a gente percebe que é um nome que está associado ali ao conceito. Então, para ele entender, quando eu falo assim, que é o ângulo agudo, né? Ai, qual que é ângulo agudo? E como eu sei quais são, né? Ah, são os ângulos menores de 90 graus. Ah, tá. Então, eu vou associar já, né, o ângulo agudo, o ângulo obtuso, né, para aquilo que determina o que é cada um deles. Aí vamos girar essa ideia, né, do giro relacionado, quando eu estou falando, né, com ângulos, e aí algo aqui para a gente ter atenção, que aí tem um dos objetivos da aula é estabelecer as relações entre ângulos e frações, e aí a gente está vendo algo ali que é tratado nos números, né, indo para essa parte da geometria, né, indo para essa parte aqui das medidas, e como que eu vou contextualizar, e como que eu vou, não sei se chega a ser contextualizar, acho que sim, né, para os estudantes que eu estou usando fração, né, além daquilo que eles já viram. Nossa, professora, mas essa fração é a mesma que foi abordada em tal aula, né? Ah, e essa fração se refere a quê? Né? Daqueles conceitos, daquelas representações que a gente tem sobre frações. Né? Então, tudo isso que eu abordo aqui com vocês, né, são pontos de atenção do cuidado que a gente tem que ter com essa matemática, né, e do nosso conhecimento especializado do conteúdo, né, das atividades que a gente vai propor ali para os estudantes, né, de quanto que tem ali, que para os estudantes não fica claro, mas se a gente for analisar tudo isso, é bastante, né, para essa compreensão deles. Não é algo simples, né, porque se fosse matemática, às vezes a gente quer ter uma ideia de que é algo simples, não, não é simples, né, porque se fosse simples, a gente teria resultados melhores, né, porque é algo simples, é algo que todo mundo compreende, então se não é simples, quais os cuidados que devemos ter, quais atenções que devemos dar, né, e quais fontes que a gente tem que buscar para alimentar esse nosso conhecimento, né, conhecimento especializado do professor, né, mediante ali, o conhecimento do estudante, para o avanço dessas aprendizagens, né, para a compreensão da matemática, que é algo que eu digo bastante, né, porque a gente adora matemática, a gente quer que os nossos estudantes também. E aí encerram essas atividades com as aulas 7 e 8, que é mudando a direção, né, e aí tem uma atividade ali na malha quadriculada que é bem bacana, né, sobre direcionamento, e aí tem algo como, você dê 3 passos, depois faça um giro de 90 graus, né, ou faça um giro de 1/4 de volta à sua direita, né, e aí penso eu, né, que tudo que oferecemos ali nas aulas, todos esses detalhes que a gente está vendo, né, sobre frações, sobre os tipos de ângulos, né, quanto mais repertório a gente vai usando essa nomenclatura com eles, mais eles vão se apropriando e se acostumando, né, mais eles vão olhando e falando, nossa, toda vez a professora repete isso, nossa, mas essa linguagem, né, é a linguagem da matemática. E aí, né, pensando para o desenvolver disso, né, das habilidades, dos temas, né, a gente tem isso no material do Aprender Sempre, né, que nós temos ali em cada início, né, das aulas, que é o iniciando, desenvolvendo, finalizando, que nos ajuda, tá, ali, quando a gente olha esse material do Aprender Sempre, e a gente olha, né, essas sugestões que a gente tem, são momentos que a gente tem algumas ideias de abordagem diferente, a gente analisa essa atividade com outro olhar, principalmente quando vocês estão aí na escola e estão discorrendo sobre isso com os pares, né, estão discutindo sobre uma atividade que vai ser oferecida para os estudantes, né, e qual maneira de abordá-la melhor. Né, e quais os erros mais comuns que vocês percebem ali no desenvolvimento delas? Como fazer para sanar, né, e pensando que tem coisas que, se não houve a compreensão total dos estudantes, não dá para avançar, porque senão eles não vão compreender,
né? E aí fica aquelas lacunas das aprendizagens, né? Por isso que tanto ano passado como esse ano a gente tem as habilidades essenciais, tá? Escolhidas ali de um repertório de habilidades, mas pensando que essas habilidades vai preparando para as etapas posteriores, mas também retomando as etapas anteriores, que às vezes os estudantes, né, não realizaram, né, sabendo desse momento da escola hoje, que é diferente por esse processo de 2 anos que nós tivemos, né, com a pandemia. Então, esse movimento, ele ajuda, né, ajuda a ter um olhar especial ali no desenvolvimento, a ter esse olhar ali de atenção, como eu estava comentando com vocês. E agora, professores, em especial, se vocês, né, tiverem aí um material do Aprender Sempre, né, com vocês, ou podendo olhar, mesmo que do computador, tá? Ou junto aí com o colega, né, nesse momento aí de ATPC que vocês estão na escola, acho que é o momento da gente olhar para essas atividades, né, fazer uma análise, ver os conceitos que estão ali, né, e o conhecimento meu, que eu me deparo ali como professor e da minha atenção, tá, que essas atividades, elas vão solicitar de nós. Então, vou voltar aqui para mostrar a atividade para vocês, tá? Então, essa primeira aqui que nós temos é sobre medição de ângulos. E aí a gente olha assim para ela e fala, isso é uma coisa, né, muito simples, né? Os estudantes vão ter que olhar, né, reconhecer essas aberturas, aí olha quantos processos que estão envolvidos, né? Reconhecer que nós temos aí é a abertura de um ângulo, né? É um ângulo. Mas eu vejo quantas informações que tem nisso, né? Eu tenho essas letras maiúsculas, né? Eu tenho esse desenho, né? Que justamente é ele que marca o que é o ângulo, tá? Mas o que significa isso? O que significa essas letras maiúsculas aqui? E eu estou estudando matemática, né? O que isso tem a ver, né? Então, tudo isso aí são pontos de atenção para a gente mostrando para eles. Quando eu estou falando de ângulos, né, e eu nomeio esses ângulos para eu saber quais são, por isso que eu me referencio às letras. É como se eu tivesse, para cada um desses aqui que está sendo pedido, eles têm um nome. Então, eu tenho o ângulo CMP, tá? Que são os ângulos formados pelas semi-retas, pelo segmento CM e MP, tendo como vértice ali o M. E aí, outro aspecto, quando a gente está falando de ângulo, é sobre as ferramentas, né, que eles vão usar para realizar essas medições. Então, se eles não usam devidamente, né, o transferidor, nossa, o que é um transferidor? Né, se eles não entendem, né, o posicionamento, né, a gente, na hora que coloca ali o transferidor para fazer essa medição, a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que cada um vai ter um valor diferente. E por que cada um vai ter um valor diferente? Porque cada um posicionou o transferidor de uma maneira. Então, como que a gente tem que fazer para que todos os resultados, né, sejam próximos, né? A gente pode dizer assim, mas não com erro, por exemplo, um vai dar 75 graus, o outro vai dar 40 graus, porque aí está muito diferente do valor que a gente tem, tá? E aí, todo esse cuidado também no manuseio desses instrumentos com os estudantes, para eles entenderem o que é, né? E para saber por que serve aqui nessas atividades. E aí, passando adiante dessas atividades que a gente tem sobre os ângulos, né? E aí, nessa atividade aqui que a gente tem esse escorregador, tá? E aí, tá vendo que essa representação, quando eu trago essa atividade, já é outra, né? Primeiro ali que eu já tenho um triângulo, tá? Eu já tenho as medidas, né, de 2 ângulos desse triângulo, que já estão ali, e eu tenho que encontrar o valor da medida, né, do ângulo ali X, né? Sabendo o quê?
É para eles já usarem a soma dos ângulos internos, mas se isso ainda não foi trabalhado, como que eles vão descobrir o valor desse ângulo, né? Usando o transferidor, tá? Eles vão pegar, vão medir ali qual que é o valor daquela abertura ali. Outra coisa que eles podem olhar para isso, né? E a gente às vezes se depara com essas situações de sala de aula, porque ali da situação de sala de aula emergem, né, muitas perguntas, delas assim, professora, mas o escorregador pode ter essa abertura? Então, será que pode? Com a abertura máxima, né, que um escorregador pode ter, né? E qual a abertura mínima também, porque senão, se você senta lá, não vai acontecer nada com o seu corpo, né? Não vai ter esse deslizamento ali, tá? Então, são momentos propícios que a gente acaba abordando vários aspectos que a gente tem, às vezes, no enunciado da atividade, mas que ali tem, assim, muitos conhecimentos dos estudantes também, né? E a gente mostra, assim, para eles, das perguntas deles, a atenção que a gente dá e a valorização, né, disso, que às vezes parece, eles fazem cada pergunta, mas são dessas perguntas que a gente se aproxima, né, que a gente valida os conhecimentos deles, né, que eles se sentem seguros para avançar e eles compreendem o nosso cuidado ali com eles, do interesse que eles têm do aprender. E aqui, essa outra atividade, né, o que a gente tem? Né? Nessa atividade 3, os estudantes vão ter que construir essas aberturas, tá? Construa os ângulos indicados a seguir usando o transferidor. E aí eu tenho ali o nome daquele ângulo, né, DEF de 40 graus, como que ele vai construir isso, usando o transferidor, que já foi, às vezes, trabalhado em aulas anteriores. E eu acho que o mais importante também, quando a gente está falando sobre ângulos, né, da gente mostrar as diversas maneiras que eu posso ter esse ângulo de 40 graus, que não necessariamente, né, aquele segmento FE, ele precisa estar naquela posição. Eu posso ter o ângulo do jeito que eu quiser, no espaço que eu tiver, desde que eu obedeça ao quê, né? O vértice e a abertura ali, conforme meu transferidor vai mostrar, tá? Por que isso? Porque é disso daí que em outras figuras, né? Quando a gente tem as figuras tridimensionais para eles entender os ângulos que são formados ali, tá? Para eles não acharem que, para ter um ângulo, o segmento de reta sempre vai estar na posição horizontal, e aí eu passo um traço para formar o ângulo, tá? E aí isso faz com que, né, abranja, né, o conhecimento deles, tá? E na verdade a gente tem ali, né, a gente tem outros ângulos, né, nessa mesma figura, né, depois que eles fazem, né, que é o ângulo formado ali por essas duas semirretas que está indicado, mas tem o outro ali de fora também, tá? E ele compreende, ele falou, nossa, eu não tinha esse olhar para isso, né, eu não tinha me atentado para isso. Então, é do nosso olhar ali, para os estudantes, desses apontamentos, né, de quando a gente começa a preparar nossa aula, de quando a gente começa a fazer o nosso plano de aula, das atividades que a gente escolheu, a gente vai pensando, né, em todos os aspectos que estão envolvidos nas atividades, das abordagens corretas, né, e de quanto mais, né, a gente explorar isso, mais o nosso estudante vai começar a explorar as atividades que nós oferecemos. Né, tudo aquilo que a gente prepara, né, é aquilo que acontece, né, tudo aquilo que a gente também já imagina algumas situações, se aquilo for acontecendo, a gente vai também fazendo as devidas mediações ali no momento com eles. Também, às vezes, também deixar um espaço, né, para eles falarem, para eles comentarem do que eles aprenderam, para eles comentarem daquilo que eles falaram, nossa, eu achei que isso aqui era difícil, mas eu estou começando a entender, né, esses momentos são valiosíssimos ali na sala de aula.
E aí, essa abordagem dessas atividades a gente encerra aqui com essa do relógio, que é tratado ali no material também, né? E nós mesmos, né, nós formadores da recuperação, no nosso momento de formação que nós temos também, a gente discutiu muito sobre essa atividade quando envolve relógio, né? Quais os possíveis erros que podem acontecer, né? Quantas informações que a gente tem ali, que às vezes o estudante confunde a numeração do relógio com aquilo que é pedido no exercício, tá? Se ele não compreende essas divisões que a gente tem, né, essas marcações ali do relógio, para ele, né, não vai fazer sentido essa atividade, né? Ou alguns vão nos falar, né, professora, você pode nos ensinar como que a gente vê a hora nesse relógio, né? A gente sabendo que eles estão muito acostumados, né, com o digital, tá? Mas daquilo que a gente propõe na nossa aula, se a gente não faz a abordagem que eles estão precisando, fala, professora, mas você ensina a ver as horas? Ah, então eu te ensino. Tá, então vou me ensinar a classe inteira a ver como que a gente faz, né, para ver as horas no relógio, né? É disso daí que vai dando sentido e significado para eles, né? Que é algo que vem deles, né? É algo de um questionamento interno deles. E aí ele vai falando, nossa, a professora, quando eu perguntei aquilo, o professor me ajudou, né? A professora me ajudou. E eu sei que esses momentos são riquíssimos e vocês têm muito desses momentos que acontecem ali na sala de aula de vocês, né? E quando a gente também para pensar sobre isso, né, e para analisar desses momentos, eu acho que isso que nos fortalece, né, para continuar exercendo a nossa função, né, a nossa profissão, com gosto, né, com aprimoramento profissional, que é estudando cada vez mais, para que essa matemática seja entendida, né, pela maioria. É assim, né, que nós desejamos, tá? E aí, a nossa última parte aqui, digamos, do momento de formação, é comentar com vocês, né? É trazer um pouco dali que vocês viram na formação de etapa, né? E algumas tarefinhas que a professora Rosana ali discorreu com vocês, né? Para o momento do desdobramento, tá? E para o nosso momento aqui, como a formação do ano, né? Que é mais específico, né? Da gente olhar a habilidade da SA6, né, olhar os objetivos, fazer uma breve reflexão dessas atividades, né, que ali tem muitas atividades, a gente tenta escolher algumas que exigiriam um pouco mais, né, aquela do relógio escolhida foi proposital, para a gente pensar quais os erros que poderiam cometer, quais as situações que poderiam ocorrer ali na sala de aula, né, e a gente sabe, né, que a gente prepara cada atividade, a gente faz essa seleção de acordo ali com os nossos estudantes, né? De acordo com a compreensão deles, de acordo com a turma, né? De acordo com a realidade de cada um, porque é isso que faz dar certo, né? As nossas aulas, a gente já pensar o que eu vou oferecer para os estudantes ali que eu tenho. Então, para esse desdobramento de vocês, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar os registros que vocês já fizeram nas ATPCs ali da semana A, que vocês já começaram, né? Discutir com os pares os possíveis encaminhamentos desse planejamento, ou seja, as atividades que serão desenvolvidas, né? Os conteúdos matemáticos que serão recuperados ou aprofundados, as metodologias que serão utilizadas, o cronograma para ser executado, os recursos necessários para o seu desenvolvimento e os instrumentos avaliativos. Tá? Esse é sempre o movimento que a gente acaba fazendo, né, em todas as aulas, e esses instrumentos avaliativos nos servem para analisar o processo do aprender do estudante. Quando a gente encerra um determinado assunto com eles, né, uma habilidade, né, um objeto de conhecimento, conteúdo, tal, é importante a gente fazer essa análise, né? Será que eles compreenderam? Né? Será que eles tiveram clareza dessas atividades? Nossa, eu fiz tal atividade com eles, nossa, só 3 conseguiram fazer, tá? Nossa, eu fiz tal outra, só 2 conseguiram.
tá? E eu sei que essa é uma realidade que a gente tem nas nossas salas de aula, sim. Ah, mas o que que eu posso fazer para que mais consigam realizar, né? Ai, terminei isso aqui, eu vi que eles não se engajaram, não conseguiram compreender o que que eu posso fazer. Talvez, né, algo que não deixa de ser um processo, um instrumento avaliativo, é fazer, colocá-los, às vezes, numa roda de conversa ou de uma plenária. De uma plenária não quer exige mais discussão, mas ou colocarem, propor uma roda de conversa dos estudantes para discutir sobre aquilo que foi abordado no bimestre. E aí a gente escutá-los, né? Exercer essa coisa da escuta deles, escutá-los. Ah, eles comentaram isso, isso, isso. De repente vocês falam, e tal atividade? Vocês conseguiram realizar? E às vezes, como é sétimo ano, a gente pode ser mais específico. Vocês conseguiram realizar sem ajuda sem ajuda do colega? Vocês conseguiram realizar sem que a professora resolvesse lá na lousa? Porque a gente sabe que tem uns que esperam que a gente realize, né? Que vocês sejam sinceros sobre isso, porque senão a gente vai avançar no conteúdo, a gente vai avançar em outros assuntos e vocês não compreenderam isso, sendo que vocês vão precisar disso lá para frente, quando eu abordar, sei lá, figuras geométricas, e vai exigir isso aqui que nós abordamos aqui, tá? Para quê? Né? Para que o estudante vá trilhando com vocês, né, nesse percurso do sétimo ano, e conforme vocês vão caminhando, eles vão caminhando juntos, porque senão, chegar lá no final, né, vários momentos ali que teria que ter tido mais atenção, acabou não tendo. E aí ficam aquelas lacunas, né, de aprendizagem, ficam aquelas habilidades que são importantes sem ter sido compreendidas, né, em sua maioria ali pelos estudantes, tá? E, se necessário, mais elementos, né, o planejamento inicial e, por fim, se possível, né, finalizar aí esse estudo da SA6 que começou lá na transmissão de etapa. Então, a gente deixa aqui, né, nesse material que vocês podem ter acesso ali no repositório do Centro de Mídias, tá? Esses duas dissertações, que são fundamentos teóricos, né? É um conhecimento nosso que agrega ali para a nossa atuação como professor, para a gente entender, tá? Aqui a gente tem dois assuntos, que é falado sobre conhecimento matemático específico para ensino na educação básica, né, sobre a álgebra, né, e a gente sabe ali da álgebra também, das atenções que a gente tem que dar, tá? Isso daí é pensando para o desenvolvimento de vocês. Então, hoje nós abordamos, a gente retomou aqueles conceitos e ideias que foram discutidos lá na formação de etapa, como o movimento aqui da formação, né, de ano, a gente está retomando, e a gente fez essa análise da SA6, né, do volume 1, né, do sétimo ano, pensando aí, né, no conhecimento do conteúdo dos estudantes, né, importantes para o desenvolvimento das atividades, né, e quanta coisa a gente percebe, se a gente começa a conversar, né, sobre quantas coisas ali que fazem parte desse processo do aprender, né, quantas situações que a gente tem ali no momento da sala de aula, né, e quando a gente se prepara, quando a gente tem um embasamento, a gente vai estar preparado para todas as situações? Não, tá? Mas quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente está preparado até para dizer para os estudantes, isso eu não compreendo, isso eu vou ter que pesquisar, tá? Isso é quando a gente se sente confortável do nosso conhecimento e o estudante nos olha e fala, ah, professor também é humano, né? Ele também não sabe tal coisa e ele vai ter que pesquisar, né, também. Então, a gente deixa, né, o nosso link aqui, o nosso QR Code para vocês avaliar esse momento aqui de formação nossa, pensando aí sempre nas próximas, né, ações, as nossas referências que a gente tem usado aqui nas formações, né, caso vocês se interessem, se aprofundarem nesses assuntos que a gente aborda aqui com vocês, né,
Nada mais importante do que ir à fonte, né, do conhecimento, né, vocês realizarem a leitura desse material com o olhar de vocês, com os conhecimentos de vocês, tá? Então, a gente deixa aqui todas as nossas referências, né? Agradecemos a atenção de vocês, bons estudos, né? E um excelente trabalho. E aí, eu parei aqui de compartilhar. Agradeço, professores, por mais esse momento com vocês, por mais essa oportunidade de eu, como formadora, né? Estar estudando, né? Estar analisando o material e trazendo aqui alguns pontos de observações que eu acabo percebendo enquanto eu estudo, mas é uma felicidade imensa fazer esse trabalho aqui com vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima transmissão.